Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e toda a equipa do Ministério do Ambiente. E queria começar, talvez, por dizer o seguinte. Uma das grandes críticas que os Verdes têm feito a diversos governos na área do ambiente tem sido, como noutras áreas de resto, tem sido o facto de se aproveitarem do ambiente para gerarem áreas de negócio. E nós não vemos a política ambiental nesta perspectiva, mas sim numa perspectiva daquilo que pode enriquecer também a sociedade numa componente que é fundamental, que é da promoção da sua qualidade de vida aos mais diferentes níveis e da correta gestão, valorização e salvaguarda do nosso património natural. E esse agarrar o ambiente e em tudo quanto pode gerar uma negociata, na nossa perspectiva, em muitas circunstâncias, vem contrariar aquele que é o objetivo que agora anunciei por parte dos Verdes naquilo que se refere à política ambiental. E o anterior Governo deu passos larguíssimos nessa matéria, designadamente no setor da água, como já aqui foi referido, promovendo uma dita reestruturação do setor da água, que na perspectiva, na leitura que os Verdes fizeram dessa reestruturação e de outros passos que já tinham sido dados durante outros mandatos e noutra legislação, na nossa perspectiva tudo culminava e tudo se afunilava para um objetivo que nós sabemos que o PSD e o CDS tinham em mente, ou que desejavam pelo menos, que era a privatização do setor da água. Como geraram esta lógica noutros setores e noutros serviços, julgamos que este passo da reestruturação do setor da água tinha em vista preparar todo um caminho no sentido de uma privatização do setor, que seria um absoluto desastre na nossa perspectiva. Nós, quando falamos da água, falamos de um setor fundamental a todas as formas de vida e mas falamos também, naturalmente, de uma área muito apetecível a nível de negócio do setor privado. E por isso nós consideramos que recuar naquela que tinha sido a reestruturação do setor da água por parte do Governo PSD-CDS, na verdade significa um avançar relativamente àquilo que pode ser a resposta dada aos cidadãos. E por isso nós consideramos e valorizamos muito também o facto do Partido Socialista, nesta legislatura, ter aprovado, ou estar a trabalhar agora na especialidade, um projeto de lei que os Verdes aqui apresentaram no sentido de contemplar na Lei Quadro da Água, entre os inúmeros princípios que lá constam, também o princípio da exploração e da gestão pública da água, porque nós consideramos que ficar inscrito na lei significa vincular daqui para a frente a política ambiental e designadamente do setor da água ao princípio da gestão pública, e isso parece-nos extremamente importante. Por outro lado, também o anterior Governo, num setor que nós poderemos considerar com uma dimensão ambiental extraordinária, que é o setor dos transportes, o anterior Governo deu também passos, e digo o setor dos transportes porque, como sabemos, é um dos setores que mais contribui para as emissões de gases com efeito de estufa, e se temos objetivos no sentido da minimização das emissões, designadamente do combate às alterações climáticas e da mitigação, então é importante intervir sobre este setor. E julgamos que é importante que, fundamentalmente, o setor dos transportes urbanos esteja sob a tutela do Ministério do Ambiente, designadamente tendo em conta este objetivo. Mas o anterior Governo deu passos, como nós sabemos, no sentido da privatização, da concessão a privados dos transportes urbanos e recuar nessa estratégia, nessa lógica. Também quero dizer, Sr. Ministro, que na nossa perspectiva é um avançar relativamente à potencialidade que este setor tem, não apenas para o fator mitigação das alterações climáticas, mas também para a resposta e o serviço público que é prestado aos cidadãos. Porque não nos iludamos, na verdade, quando nós falamos de uma gestão privada, falamos de uma gestão que tem em conta os interesses das próprias empresas, a rentabilização que as próprias empresas podem retirar da gestão do setor. Quando falamos de uma gestão pública, falamos de uma gestão que tem fundamentalmente em conta os interesses e as necessidades dos cidadãos, dos utentes e do território. E isso, na nossa perspectiva, é por demais importante. E é por isso, Sr. Ministro, que lhe quero colocar aqui a questão dos espaços sociais. Porquê? Porque nos últimos anos, se me permitem, nos últimos anos
aquilo que se tem verificado, e fundamentalmente tendo em conta as políticas do governo anterior, houve uma reversão naquilo que seria um objetivo fundamental na área dos transportes, que foi perder passageiros na área dos transportes públicos e designadamente dos transportes urbanos. Não temos dúvidas que a escalada do desemprego contribuiu imenso para isto no anterior mandato, porque naturalmente as pessoas perderam a necessidade de fazer os seus movimentos pendulares. Mas houve outras estratégias erradas na nossa perspectiva e uma delas foi acabar com o passe estudante. Porquê? Porque o passe estudante era uma forma de motivar a utilização do transporte coletivo, fundamentalmente pelo menor custo do passe social. Ora, o que é que muitas famílias, quando este incentivo acaba, gera-se um desincentivo que se traduz no quê? Muitas famílias começaram a fazer, a utilizar o seu carro individual em função das necessidades de toda a família, gerindo os horários em função de que todos pudessem utilizar o transporte individual, largando, portanto, o transporte coletivo. O que é que os verdes consideram? Que isto é uma estratégia absolutamente errada e que incentivar os jovens à utilização do transporte coletivo é uma aposta para o presente e para o futuro. Uma aposta para que os jovens se habituem à utilização do transporte coletivo, naturalmente depois a resposta da oferta é importante para que esse hábito seja aliciante, mas o custo do transporte também, para que no futuro, quando ganhem a sua independência e a sua autonomia, não vejam necessidade de se transportarem num transporte individual, num carro individual, mas sim continuar a utilização do transporte coletivo. E este fomento, nós não deveríamos largá-lo. Nós valorizamos aqui muito o facto de o Governo alargar o passe mais a todo o território nacional. Mas o passe estudante, Sr. Ministro, é uma questão fundamental e eu gostava de uma reflexão do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Por outro lado, Sr. Ministro, havia aqui tantas coisas para levantar, já percebi que não vou levantar metade, mas depois deixarei para uma segunda ronda. Há outra área onde nós precisamos de deixar a negociata e prende-se com o Plano Nacional de Barragens. Sr. Ministro, nós comprometemos a uma reavaliação do Plano Nacional de Barragens. E eu espero que essa reavaliação seja para concretizar, de resto está aqui no PowerPoint que o Sr. Ministro apresentou. Ocorre que, relativamente às barragens do Alto Tâmega, já temos aí, termino, Sra. Presidente, temos aí a Iberdrola, publicamente, a criar um cenário de como se que a barragem já estivesse a avançar. Para quê? Para criar uma ideia de que as obras estão a arrancar e que depois não há passos atrás. Porque, Sr. Ministro, nós já conhecemos este filme da barragem do Tua, da barragem do Sabor e de outras. Não vamos pelo mesmo caminho. E, portanto, eu quero saber se o Sr. Ministro trava ou não trava este cenário que a Iberdrola anda aí a publicar ou a tornar público. Muito obrigada, Sra. Deputada. Numa perspectiva de verdadeira reavaliação do Plano Nacional de Barragens. Muito obrigada.